Estamos então aqui no provimento de conteúdo. Nós temos aqui o tópico de número 11, que é o tópico referente ao controle patrimonial. Bom, nesse tópico nós temos aqui o fórum de discussão geral, temos o fórum da primeira versão do DER, o fórum do documento de visão e outros dois fóruns referentes a outras duas versões que foram lançadas do DER, até que chegou aí a versão final, tá? Nós temos aqui uma documentação geral, onde pode ser retiradas várias dúvidas, né? Saber como é que funciona esse processo de controle patrimonial, e temos os documentos da T2TI. Essa documentação geral é importante que você dê uma lida, mas não é obrigatório, ok? Já a documentação da T2TI, né? Não que seja obrigatório, né? Porque nada é obrigatório, mas é imprescindível que você leia, tá? Iniciando aqui pelo artigo T2TI. Então aqui está o artigo, ele vai dar uma visão geral do que é um controle patrimonial. Nós temos aqui a introdução, temos algumas definições, qual é o tipo de incorporação aí de um bem, por exemplo. Nós temos a compra, permuta, doação, comodato, leasing, as etapas da incorporação de um bem. Temos a parte da movimentação, né? Um bem ele é movimentado aí na empresa. O controle físico do bem, a parte do inventário, depreciação. Aqui nós temos um fluxograma exemplificando como funciona aí o controle patrimonial. E finalmente nós falamos aqui sobre o T2TIRP, né? Como é que ele seria construído, tá? Bom, o documento de visão ele é desenvolvido em cima desse artigo. Aqui está o documento de visão. Então nós vamos ter aqui uma breve introdução, uma breve descrição, que é bem parecido com o que está no arquivo. Veja que a referência desse documento é o arquivo do patrimônio. Aí nós temos a descrição do problema, os envolvidos, e aqui a visão geral do produto. Então foi aberto um fórum para nós decidirmos se é isso mesmo que nós queremos desse produto, tá? Esse documento de visão ele gera então o Product Backlog e o Sprint Backlog, tá? Então vamos analisar aqui o nosso Sprint Backlog para saber o que é que nós podemos esperar do nosso treinamento. Então aqui nós temos, olha, desenvolvimento da janela principal, da janela de login, do controle de acessos, né? Esses três primeiros aparecem aí em todos os Sprints Backlogs. Controle físico dos bens. Então, o sistema ele deve armazenar os dados dos bens e fazer o controle por número único. Cada bem deve ser vinculado a uma unidade, ou seja, um departamento ou um setor, e a um funcionário. Tá? Então, quando nós formos construir aí a parte da tela que controla o bem, nós temos que ter isso aqui em mente. Controle da documentação. O sistema deve armazenar os dados dos documentos no banco e o documento em si deve ser digitalizado. Okay? Cálculo da depreciação. O sistema deve realizar o cálculo e o controle da depreciação dos bens. Controle de baixas. O sistema deve controlar as baixas ocorridas. Código do bem. O sistema deve gerar o NB, que é o número do bem, e esse número deve ser único. O sistema deve ainda gerar um código de barras para o NB, para facilitar a contagem dos bens para o inventário. Controle de apólices de seguro. O sistema deve armazenar as apólices de seguro dos bens e fazer o devido controle dos vencimentos, com alertas para os usuários responsáveis. Temos aqui a impressão da ficha do bem, a impressão do termo de responsabilidade e a impressão do relatório de inventário de bens. Tá? Então é isso que nos espera agora
no nosso módulo, né, nós temos que construir isso daqui para o nosso controle patrimonial, tá? Para compreender plenamente, você deve ler as discussões aqui dos fóruns, analisar o DER, né, essa última versão do DER, e também o DER que está sendo disponibilizado, o DER unificado, tá? As últimas alterações de todos os módulos estão no DER unificado. Esse DER aqui está separado, né? Para o melhor entendimento aqui no aprendizado, nós primeiro separamos os DERs e no final nós unificamos, tá? Então é importante que você também analise o DER unificado, e esse módulo ele está sendo construído em cima do DER unificado, ok?